Oi, oi, gente. Bom dia para todo mundo. Hoje a gente vai falar um pouquinho de cone, tá bom? A gente estava vendo cilindro, que também é um corpo redondo, né? E dentro de corpos redondos, vamos falar um pouquinho de cone. Basicamente, quais são as características dele, né? Ele tem uma base que é formada por um círculo, tá? E ele só tem um vértice aqui na face superior, tá vendo? Não é como o cilindro, que ele tem duas bases formadas por círculo. Então aqui a gente tem a geratriz, né, que a gente já conhece que é sempre medida aqui dessa lateral. A altura dele, que é sempre referente ao centro da circunferência até a altura aqui, né, até chegar nesse vértice aqui de cima. E que a gente pode traçar um eixo que passa pelo centro desse cone até esse vértice, tá? Esse aqui é o eixo que passa pelo vértice e o centro, tá bom? Classificação desse cone. A gente pode classificá-los como cone reto, tá? Que a altura vai ser sempre igual a esse eixo aqui, a mesma medida do eixo que vem do centro até o vértice, tá? E a gente também tem o cone oblíquo, que a altura vai ser sempre menor do que a distância desse centro, né? Que passa pelo eixo aqui até esse vértice, tá? Isso aqui é uma característica do eixo do cone oblíquo. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, no livro de vocês tem as classificações, está na página 142 do livro, tá? Aqui, ó, o desenho tá melhor, ó. O cone reto, que é o que a gente vai trabalhar, tá? A altura é igual à mesma medida desse eixo aqui, que passa do centro O até o V. E aqui o cone oblíquo, tá bom? Vamos falar agora de planificação. Planificação de um cone nada mais é do que essa figura aberta, planificada. Aqui o que acontece é que a gente tem a figura, né, fechadinha, um sólido. E quando a gente abre essa figura, se a gente fosse fazer ela no papel, ela ficaria mais ou menos assim, ó. Aqui tem o centro, tá? O centro, desculpa. Aqui a gente tem a base, que é um círculo, tá? E aqui a gente tem a área lateral, tá vendo? Aqui na base a gente tem o centro O, a gente tem o raio. A geratriz que tá aqui, tá vendo onde ela vai permanecer? Ela já aparece desse lado de cá. Eu fiz uma figura aqui planificada pra gente dar uma olhada, tá? Aqui o centro, tá vendo? E aqui a área lateral. Se a gente fosse fechar essa figura, ela daria exatamente o cone que a gente está falando, beleza? Aqui o ângulo central, que a gente vai é, aprender como é que a gente faz, determina esse ângulo aqui, quantos graus ele tem. Aqui, como eu já falei, o centro, né? O raio aparece sempre do centro desse círculo até a extremidade. E aqui está a imagem dele, né? Aí vamos falar de relações métricas que a gente já conhece. A gente tem essa relação métrica aqui. A gente sabe o seguinte, a altura está aqui, né? É sempre vértice até o centro, no caso de um cone reto. Aqui a gente tem o raio, que é sempre do centro até a extremidade. Aqui a gente tem a geratriz, que é o G. A gente pode usar aquela mesma fórmula pelo teorema de Pitágoras, que é a seguinte: G ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Tá bom? E para a gente achar esse ângulo central aqui, a gente pode fazer usando essa fórmula aqui, que é 360 graus, vezes o raio desse, desse cone, dividido pela geratriz, tá? Vamos para um exemplo aqui para a gente ver como é que a gente pode usar isso. Calcule o comprimento de uma circunferência da base e a altura do cone reto com 13 centímetros e 5 centímetros de raio. Então, ele está pedindo para a gente encontrar aqui o comprimento, né? Qual é a medida dessa base aqui e qual é a altura desse cone. Então, quando ele pede o comprimento, gente, da base, é essa medida aqui, ó, tá? Saindo aqui de um ponto, dando a volta completa aqui nessa base e completando a volta aqui, tá? Então, ele quer que a gente determine o comprimento dessa base e a altura. Comprimento da base, não falei anteriormente, essa fórmula aqui, que é o comprimento do círculo, 2π vezes o raio. Vou só substituir aqui o valor do raio, né? Ele está afirmando aqui que o raio vale 5 centímetros, então eu vou substituir o 5 aqui. Então, o comprimento dessa base vai ser 2 vezes π vezes o raio, que é 5. Só multiplicar 2 vezes 5, que vai dar 10π. Se quiser, pode substituir o valor do π aqui com o valor aproximado, que a gente sabe que é 3,14. Então, vai ficar 10 vezes 3,14, o comprimento aproximado dessa base, né, desse cone, vai ser 31,4 centímetros, tá? Achamos o comprimento dessa circunferência da base. Ele está pedindo para a gente achar a altura também, né? Então, vamos achar a altura aqui, ó. A geratriz é
13, o raio é 5 e a altura a gente vai descobrir. Vamos usar essa relação métrica aqui, tá bom? Coloquei ela aqui e vou substituir os valores que eu tenho. Geratriz é 13, né? Então vai ficar 3 ao quadrado. Igual, a altura ao quadrado eu não sei, e o raio elevado ao quadrado vai ficar 5 ao quadrado. Aí vamos resolver. 13 elevado ao quadrado, 13 vezes 13, 169. 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 25 positivo, né? Passa para o lado esquerdo, trocando o sinal. Vai ficar 169 menos 25 igual a h ao quadrado. Subtraindo vai dar 144, né? Para a gente tirar o quadrado aqui de cima do h, que é o que está faltando, joga uma raiz quadrada para o outro lado, né? Então a altura vai ser a raiz quadrada de 144, que é 12. Uma vez que 12 vezes 12 vai dar 144, tá bom? Achamos alturas e achamos aqui o comprimento dessa base. Isso que ele estava pedindo no 1. E ele também não pediu aqui nessa número 1, mas eu encontrei também. Imagine que ele esteja pedindo também esse ângulo central aqui desse cone. Tá? Quantos graus a gente tem aqui? A gente vai usar essa fórmula, tá? Que eu botei ela aqui, ó. O ângulo central dessa área lateral vai ser 360 pela fórmula, vezes o raio dividido pela geratriz, não é isso? Então, aqui vai ficar 360 vezes o raio, que é 5, dividido pela geratriz, que é 13. Multiplica, 360 vezes 5 vai dar 1.800, que dividido por 13 vai dar aproximadamente 138 graus, tá? Então, essa angulação aqui central vai ter aproximadamente 138 graus.